E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo, sou desenvolvedor sênior em uma empresa americana hoje. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o que eu faria se eu estivesse começando na programação em 2026. Coisas que eu estudaria, coisas que eu colocaria como prioridade, LLM, IA, tudo isso que está acontecendo aí, tá uma doideira para todo mundo. Então, vim compartilhar um pouco da minha opinião como desenvolvedor sênior hoje, o que eu faria para me desenvolver o mais rápido possível e entrar no mercado de trabalho americano de preferência, o mais rápido que eu conseguir. Se você não sabe, eu tenho uma comunidade gratuita de devs, ela é no WhatsApp, então entra na descrição, vai ter a comunidade do WhatsApp, também tá na bio do meu Instagram, então se você veio pelo Instagram, entra lá na comunidade, que a gente está se ajudando bastante por lá. Bom, se eu tivesse que voltar do zero e começar a aprender programação hoje, assim, não sei, não tenho nenhum conhecimento, acho que a primeira coisa que eu faria seria tentar, por mais contraditório que seja, vender algum freelance. E por que isso, Diogo? Porque você é mercenário? Porque você pensa só em dinheiro? Não, mas é bom ganhar dinheiro também, mas porque você aprende muito mais vendendo freelance, dependendo do tipo de freelance. Se você consegue vender um sistema, por exemplo, um dos sistemas que eu mais aprendi na vida foi um sistema de criptomoeda, que na época eu tinha uma software house e a gente vendeu. Cara, esse sistema de criptomoeda me fez aprender muito sobre WebSocket, banco de dados, como pegar e conectar nessas exchanges e tudo mais, e foi uma coisa que eu recebi para fazer. Então, tipo, por mais que eu não tenha sido contratado por nenhuma empresa naquela época, eu consegui evoluir muito simplesmente por ter vendido um sistema. Então eu acredito que essa seja a base, assim, para você começar a programar. Ou venda algo bom, ou esteja do lado de alguém que saiba vender algo bom e legal. Eu diria que seu aprendizado vai aumentar muito durante esse processo. Também, não menos importante, eu ficaria perto de pessoas que programam melhor do que eu. Porque, por exemplo, se eu vendesse um sistema de cripto hoje, sem saber nada de programar, muito provavelmente eu não entregaria do jeito que é necessário. A gente precisa ter um mínimo de noção ali. Pessoas boas perto da gente, daí você tem que se inserir nesse tipo de ambiente. Hoje em dia, online, provavelmente você já consegue fazer isso. E com uma comunidade, não tô falando isso para encher o saco, eu fiz isso durante o começo da minha carreira também, foi um dos diferenciais, mas uma comunidade acaba ajudando muito. Então esteja perto de pessoas que programam melhor do que você. E eu diria que uma pessoa que está começando hoje não precisa estudar programação do mesmo jeito que a gente estudava 5, 8 anos atrás. É óbvio, os princípios da programação são os mesmos. Você precisa entender o que é um front-end, o que é um back-end, o que é um banco de dados e entender toda a fundação do desenvolvimento de software. Mas eu diria que você tem que aprender outras coisas hoje que são mais importantes. Hoje o programador virou quase um gerenciador de produto. Você tem que entender muito bem do produto que você está desenvolvendo. Então eu investiria muito nisso. Investiria em aprender linguagens que resolvem problemas difíceis. Estava trocando ideia hoje com um amigo meu. Cara, ele em um trabalho recebe 40 mil euros para programar lá na Europa. Ele mora lá presencial. E ele disse que muitas dos problemas difíceis hoje não são mais desenvolvidos em JavaScript. E JavaScript é a minha linguagem principal. Ele programa em Go e em Rust. Então é Java e Go. Então o JavaScript não é mais tão utilizado para problemas tão difíceis. Então, imagina que se você está resolvendo um problema mais difícil, você ganha mais por isso. Óbvio, ele é muito bom. Mas eu focaria nessas linguagens que resolvem problemas mais difíceis. As que eu sei até agora é Go e Rust. Não fui mais atrás. Mas eu preciso até pesquisar como que está o mercado atualmente. Eu não estudaria do jeito que a gente estudou há 5 a 10 anos atrás, porque a tecnologia evoluiu muito. Hoje você consegue, com a própria IA, e não usar ela só para desenvolver, mas usar ela para estudar e entender o que você está fazendo. Por exemplo, Cláudio, me ensina quais que são os fundamentos do Next.js e como que funciona a parte de server-side rendering aqui. Cara, ele vai saber te explicar como se fosse um professor. É óbvio, você tem que saber como estudar também. Então, por isso a importância de estar num ambiente bom. Talvez até numa faculdade, ela te dê a instrução do que você precisa estudar. Mas eu utilizaria muito a LLM para estudar, ao invés de só desenvolver. E aproveitando o gancho já de utilizar a IA para começar a aprender, a IA mudou bastante como os programadores são vistos dentro do mercado de programação. Porque hoje a gente tem que entregar muito mais coisa e muito mais rápido. A chegada da IA faz com que a gente tenha que fazer muito mais trabalho e os júniors sejam cada vez menos recompensados por isso. Querendo ou não, a barreira de entrada na área de programação ela está muito mais difícil. Porém, depois da barreira de entrada, tudo que você começa é difícil. Depois da barreira de entrada, você é cada vez mais valorizado. Então tá criando cada vez mais um limbo. Tem até aquela frase famosa de que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por mais que eu não acredite muito nisso, na programação está acontecendo isso. Os seniors estão ficando cada vez melhores remunerados e os juniors cada vez piores remunerados. Então acho que isso vem acontecendo com a chegada da IA e acho que é um movimento normal. E o mercado também está voltando ao normal depois de um superávit aí que a gente teve na pandemia. Então acaba que as pessoas
acham que não tem vaga suficiente no mercado, mas não é isso, o mercado só voltou ao normal. Hoje, o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo usando IA é basicamente usar ela para pensar por você. As pessoas estão delegando até o pensamento para IA, pô. Então, tipo, em vez de tentar entender o produto que você está desenvolvendo, saber o que pedir para IA, as pessoas estão pedindo para a IA sugerir como desenvolver. Daí eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que usar ela como uma ferramenta de código, ela é uma ferramenta muito boa, mas não pensar que ela é um segundo cérebro, porque ela não é. Essa ideia que te vem é mentira. Você ainda tem que pensar em como o produto vai ser desenvolvido. Óbvio, vão sair SaaS que vão vender muito, que é um cara vai codando no quarto dele e tá tudo certo, porque dinheiro não tem nada a ver com programação. Programação dá dinheiro, mas o que dá dinheiro mesmo é venda. É ter alguma coisa que vende. Pode ser até que isso aconteça e deve acontecer, mas é aquilo. A exceção é o exemplo do burro. Eu acho que hoje em dia, com a AI e tudo mais, não delegue o pensamento para ela. Pô, se fique melhor, você estando melhor, você vai conseguir desenvolver 20, 30 coisas que um cara, um tempo atrás, ia demorar anos para desenvolver. Mas para isso você precisa ser bom. Se eu estivesse começando hoje sobre faculdade, eu não sei se eu colocaria ela como prioridade, mas com certeza eu colocaria ela como uma das coisas a se fazer. Porque você acha que faculdade não é importante para desenvolvedor. Talvez ela não seja mesmo, na prática. Mas 70% dos desenvolvedores que trabalham para fora do Brasil têm diploma na área de tecnologia. Então, assim, eles podem até dizer que não é importante, mas a maioria deles tem. E com certeza, quando você bater de frente com alguém que tem diploma, o diploma vai ser considerado. Não é necessário, se você for muito bom, você não precisa, mas como eu acredito que a maioria das pessoas são médias, e tá tudo bem, seria bom. Eu me considero um cara médio na programação também. Mas na minha opinião, o que mais pesa é a experiência prática. Não tem nem o que falar. Você pode ser um cara com doutorado, mestrado, sei o quê. Cara, diploma, Harvard, a puta que pariu. Harvard não, né? Harvard pesa. O que vai contar mesmo é a experiência prática, como você consegue resolver os problemas no dia a dia. O quão bem você fala com o cliente, o quão bem você comunica com o seu time. Então é esse tipo de coisa que vai fazer você melhorar na área de programação, ao invés de só estudar. Se eu fosse começar hoje, eu não procuraria emprego. Eu acho que esse é o erro de muita gente, é querer começar empregado de uma empresa. Eu acho que não é o melhor caminho. Se você vender os seus próprios sistemas e desenvolver em casa, você vai aprender muito mais e vai desenvolver até um lado empreendedor de venda. Então, assim, não queira ser contratado por uma empresa no primeiro momento. Se desenvolva ou entra, faz alguma coisa com seus amigos, começa a vender software. Cara, é o melhor jeito para você se desenvolver. Pode ter certeza absoluta. Então, deixa eu falar com você agora que está começando na área de programação. Eu vou resumir esse vídeo aqui em 3 pontos. Primeiro, desmistificar uma coisa aqui. Cara, você não precisa focar tanto em qual linguagem você vai escolher. Essa é a pergunta que eu mais escuto, cara, lá na comunidade das pessoas que estão começando. A verdade é que, cara, foda-se. Toda linguagem tem demanda. Toda linguagem tem demanda. E se você for bom em uma linguagem, que você se especializar, você vai ter demanda. Então, pega a que você tem mais afinidade e segue com ela. Não tem se é Python, se é Node, se é Java, se é Kotlin, se é Swift, pega o que você gosta e faz. O segundo ponto, a faculdade é importante sim, e para de achar que ela não é. Não é ela que vai definir se você vai trabalhar para o exterior ou não. Mas ela é um diferencial importante sim, então pare de negligenciar ela. Eu negligenciei ela por muito tempo e me arrependo. Eu acho que hoje teria começado a faculdade bem antes. E o terceiro ponto, vender é o que vai te dar dinheiro. E pode ser vender em qualquer âmbito. Não vai ser saber programar em Rust. Óbvio que se você for um puta programador em Rust, se você for Neymar do Rust, isso é uma venda. O Neymar se vende. Mas o que vai fazer você ser um bom programador é vender, é saber se comunicar com o time, é saber vender um sistema, é saber precificar. Então, de qualquer forma, mesmo que você estude programação, seja um bom vendedor, estude venda, porque é isso que vai fazer você mudar de nível. Não saber programar em Python. Se você está procurando um ambiente que devs se conectam e trocam trabalho entre si e evoluem entre si, o link da comunidade está aqui na descrição. Entra lá, você não vai se arrepender. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like, comenta e se inscreve. Tamo junto e até a próxima.